estão com o intuito de conhecer o reino, eles estão com o intuito de conhecer a cidade, eles estão com o intuito de espiar a cidade e futuramente vir a entrar e destruir a cidade. E o rei imaturo, ele deu ouvido aos seus príncipes e ele colocou no seu coração que aqueles príncipes estavam certos e que os reis, ou seja, que os servos de Davi realmente estavam ali para espiar a cidade, para futuramente trazer a destruição. E a Bíblia diz que aquele rei, ele pegou os servos de Davi, cortou a sua barba até o meio e pegou seus vestidos e cortou até que aparecesse, as nádegas. Ou seja, eles humilharam o rei e todos aqueles príncipes dos filhos de Amon, eles humilharam os servos de Davi. E a Bíblia diz que os servos, eles foram embora, constrangidos, humilhados. E Davi, quando ficou sabendo daquela situação, falou para os seus servos: vocês vão ficar em Jericó. Vocês não vêm até a cidade não, porque eu sei que vocês estão envergonhados. Vocês fiquem em Jericó. Quando a barba crescer, vocês vêm até a cidade. Mas por enquanto, fiquem aí na cidade de Jericó. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele ficou muito indignado com o que havia acontecido. E a Bíblia diz que os filhos de Amon, os amonitas, e o rei Anur, ele falou assim: nós afrontamos a Davi, e com certeza Davi, ele vai querer dar resposta. Com certeza Davi, ele vai se levantar contra nós. E a Bíblia diz, irmãos, que o rei Anur, ele pegou o rei da Síria e alugou soldados para lutar contra Davi e seus exércitos. E a Bíblia diz que o rei Davi, quando ficou sabendo, ele chamou a Joabe e falou: Joabe, prepare os melhores aí do exército, prepare os mais valentes, mais habilidosos, porque nós iremos de encontro à peleja contra Anur e todo o seu exército. E a Bíblia diz, irmãos, que Joabe, ele foi de encontro contra aquele exército. E a Bíblia diz que Abissai ficou com uma parte, porque o exército dos amonitas cercaram pela frente e cercaram por trás. Mas Joabe e seu irmão Abissai, eles conseguiram vencer aquele exército. Mas o que eu quero dizer? O que eu quero trazer para os irmãos é acerca da derrota. Que ninguém nasceu para ser derrotado. A derrota é uma opção. Você pode ser uma pessoa derrotada, mas você pode ser uma pessoa vitoriosa. Nós sabemos que o coração de Davi, quando mandou os seus servos, o seu coração não era um coração voltado para a peleja, era um coração simplesmente voltado realmente para ser solitário. Mas acontece o seguinte, que eles interpretaram com má fé o intuito de Davi, mas a opção deles podia ser de aceitar o servo de Davi com mais carinho, com mais respeito, e assim não haveria guerra e eles não seriam derrotados. O que eu aprendo aqui que eu quero passar para os irmãos? Primeiro, o processo de derrota. Se você quer ter uma receita para ser derrotado, você vai prestar atenção agora no que nós aprendemos nesse texto. A primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui, que não se deve fazer para que não se venha a ser derrotado, é você
você seja inteligente, porque todos nós temos que ter a mente de Cristo, e todos que têm a mente de Cristo sabem discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Todo ser inteligente, ele analisa aquilo que se ouve, ele analisa aquelas pessoas que falam alguma coisa e elas tiram proveito para seu benefício, mas nunca para a derrota, mas sim para a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer ser vitorioso, homem, moça, jovem, garoto, garota, menino, menina, obreiro, obreira, se você não quer estar na derrota, você tem que procurar ouvir aquilo que é bom para ti, em nome do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo que nós escutamos várias vozes. Nós estamos vivendo o tempo das comunicações. Nós estamos ouvindo as vozes dos rádios. Nós estamos ouvindo as vozes dos veículos de televisão. Nós estamos ouvindo a voz de tantas coisas. Mas será que muitas dessas coisas são proveitosas para as nossas vidas? Será que algumas dessas coisas vão acrescentar algo bom, algo frutífero para as nossas vidas? Nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que você entenda que você tem que ficar apercebido realmente para aquilo que você ouve, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe que palavras maliciosas, não deixe que palavras de maldição, não deixe que palavras que tratam a destruição para a tua vida venha encontrar tua vida para o teu coração. Mas existe uma palavra que trará vitória para a tua vida, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, ela tem poder para te levantar. Essa palavra, ela tem poder para te animar. Essa palavra, ela tem poder para te dar estratégia para que você venha a ser mais do que vitorioso em nome do Senhor. Tem que ler essa palavra em nome do Senhor e glorifica o Senhor Jesus Cristo. As pessoas não querem ouvir, as pessoas querem falar, as pessoas não querem ouvir, as pessoas querem se expressar. E muitas das vezes nós ouvimos aquilo que não é proveitoso para a nossa vida. Mas nesse lugar você pode ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz tudo aquilo que o Espírito Santo ele fala nesse lugar. Ouça em nome do Senhor. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, que é uma receita para que nós não venhamos ficar numa vida de derrota. A segunda coisa, não faça aquilo que não é para ser feito. Não faça as coisas por intuito. Não faça as coisas por emoção. Não faça as coisas por simplesmente fazer. Aquele rei, ele poderia evitar aquela humilhação que ele fez, ou deu ao servo de Davi. Ele poderia não fazer aquilo com aqueles homens, mas ele fez. Ele ouviu, ele acabou praticando aquilo que não é bom. E toda vez que você faz aquilo que não é bom, consequentemente, você vai colher. As pessoas pensam que aquilo que nós plantamos, nós não colhemos, mas a Bíblia diz que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Nós temos que saber que nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos. Nós não podemos ser inconsequentes. Tudo que aquilo que nós fazemos, há uma consequência. E se você é uma pessoa inconsequente, você vai acabar colhendo, trazendo para a tua vida coisa que você não espera. E
igreja, mas você não faz parte da igreja. Se você tem esse coração, você está na igreja, mas você não pertence ao corpo. O Senhor, Ele precisa entrar na tua vida, em nome do Senhor. Eu nunca vi um membro trabalhar sozinho. Eu nunca vi um membro trabalhar só. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E se meu irmão está doente, eu vou me compadecer. Se meu irmão está aflito, eu vou me compadecer. Se meu irmão está angustiado, eu vou me compadecer. O que está faltando na nossa igreja é o amor. O que está faltando na nossa igreja é nós nos doarmos para aqueles que precisam se levantar. Venha encontrar força para se levantar em nome do Senhor Jesus Cristo. A vida é assim. Para nascer nós precisamos da nossa mão, da nossa mãe. A vida é assim. Para crescer em todos os âmbitos nós precisamos um do outro. Ninguém vive numa sociedade isolada. Você não aprenderá a falar se você não ouvir alguém falar. Você não aprenderá a andar se você não ver alguém andando como exemplo na tua vida. Você precisa de alguém. E na vida espiritual não é diferente, irmão. Se você hoje está numa boa, pense que amanhã você pode estar na pior. Se você hoje recusa a estender a tua mão, pense que amanhã você precisará de uma mão para se levantar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí na igreja existem os místicos, né? As pessoas que não acreditam nas pessoas, mas acreditam em Deus. As pessoas acham que Deus ele vai estender a mão e vai levantar a pessoa. Ele pode fazer isso com o seu poder, porque eu não estou aqui para colocar o seu poder numa caixinha de fósforo. Mas eu quero dizer o seguinte: antes dele levantar a sua mão e estender na nossa direção, ele vai usar aquele que está do meu lado. Ele vai usar aquele que está na minha direita. Sabe por quê? Porque você é uma bênção na minha vida. Porque você é uma bênção na minha vida. E Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer nos usar nessa igreja para que um e outro venha a ser ajudado por Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Não vire as costas, irmãos, para quem te pede ajuda. Não negue o ouvido para aquele que quer falar. Não negue o ombro para aquele que quer chorar, irmão. Não julgue aquele que está doente. Não meta o dedo na ferida daquele que está com a ferida, mas coloque a tua oração, coloque a tua vida como instrumento para ajudar essas pessoas em nome do Senhor. É derrota para quem vive uma vida solitária. É derrota para quem não tem amigos. Aleluia. Nós temos que ter um bom relacionamento, mesmo que a relação seja um pouco difícil. Nós temos que procurar nos relacionar. O coordenador do departamento, ele não pode ficar com intriga com o coordenador do outro departamento. O obreiro, ele não pode ficar com intriga com outro obreiro. Sabe por quê? Aonde existe divisão, Deus não trabalha. Aonde existe separação, Deus não trabalha. Porque Deus, Ele quer comungar. Deus, Ele quer nos usar. Mas, irmãos, você tem que amar ao teu próximo em nome do Senhor. Quem quiser se levanta a sua mão e glorifica ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, para que nós venhamos ter uma vida de vitória e não uma vida de derrota, eu aprendo aqui nesse texto, irmãos, que nós temos que nos arrepender. A Bíblia diz, irmãos, que aquele homem, ou seja, ele ouviu. Aquele rei, ele foi derrotado porque ele ouviu e ele atentou para aquilo que ele ouviu. A Bíblia diz que ele praticou, ele fez, ele atuou em cima daquilo que ele ouviu, que era errado. E em terceiro lugar, ele tinha a chance de se arrepender. Ele poderia enviar mensageiros a Davi e falar: Davi, me desculpe, eu te interpretei
olharmos atrás para os nossos erros. Todos nós temos a condição de nos quebrantarmos, de nos humilharmos diante do Senhor. E a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que quando fala em Deus, a junção de amor, ou seja, Ele está pronto a perdoar. Ou seja, se você quer ter uma vida de derrota, não se arrependa. Se você quer viver uma vida derrotada, viva em cima do teu erro e não se arrependa. Mas se você quer ter vitória na tua vida, se arrependa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem conhece o Senhor não quer viver no pecado. Quem conhece o Senhor não quer praticar o pecado. Quem conhece ao Senhor sabe que é Deus que tem poder para perdoar as nossas iniquidades. Mas muitas vezes nosso coração é duro, irmãos. Nós não queremos nos arrepender daquilo que nós falamos. Nós não queremos nos arrepender daquilo que nós fazemos. Nós não queremos nos arrepender da situação deplorável, irmãos, que nós estamos vivenciando. Mas eu quero lhe falar em nome do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, Ele está aqui para te perdoar. Glória a Deus. Falamos sobre Davi essa manhã. Como ele foi um camarada que errou. Mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. O maior valor de Davi, a maior importância que Davi tinha para Deus, é que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Isso fala de temer a Deus. Ele poderia errar, mas o seu coração, logo quando percebia o pecado, ele pedia perdão a Deus. Aleluia. É por isso que no Salmo 51, ele fala, Senhor, não retire de mim o teu Espírito, aleluia. Senhor. Senhor, eu quero viver no erro, eu quero praticar a verdade. Irmão, se você errou, se levanta. Irmão, se você errou, erga a tua cabeça. Irmão, se você errou, pode chorar aos pés do Senhor, porque Ele está aqui para te perdoar. Ele não está aqui para te julgar. Ele não está aqui para falar que você é uma pessoa deplorável, mas Ele está aqui para falar, meu filho, eu sei que você errou, mas eu estou aqui para te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Temos que nos arrepender. Temos que levantar a cabeça. Temos que sacudir a poeira e temos que partir para cima, porque a Bíblia diz, irmãos, que o homem, ele pode até cair, o crente, ele pode até cair, mas ele não vai se permanecer. Caiu a primeira vez, irmãos, da glória a Deus, se levanta, porque Deus, ele vai fortalecer. Caiu a segunda vez, irmãos, se levanta, porque Deus, ele vai te fortalecer. Caiu a terceira vez, irmãos, se levanta, porque Deus, ele vai te fortalecer. Nós estamos no hospital espiritual. Aqui há remédio para a tua vida, aqui há vitamina para a tua alma, aqui há alimento para que você venha se levantar e não ficar frustrado e venha fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. A nossa limitação nos coloca numa condição vulnerável. Muitas vezes nós estamos subjugados às leis desse planeta, limitados, irmãos, às coisas circunstanciais desse mundo tenebroso, a qual a Bíblia fala que é regido por Satanás. E muitas vezes, irmãos, a nossa inclinação ela é forte. Muitas vezes ele pega o jovem, muitas vezes ele pega o senhor, muitas vezes ele pega a senhora, muitas vezes ele pega o obreiro ou a obreira, muitas vezes ele pega o irmão, a irmã de oração, mas irmão, se levanta em nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a derrota, ela não te pertence. Aleluia. Davi venceu, era o homem de Deus. E o homem de Deus, ele sempre vence. Glória a Jesus. Mas muitas vezes, irmãos, as pessoas estão caídas. E as pessoas não conseguem se levantar. Sabe por quê? Não perceberam ainda que são homens e mulheres de Deus. E nessa noite, irmãos, a mensagem que Deus expôs de meu coração para ti: não seja um derrotado. Não ouça qualquer coisa.
Não faça qualquer coisa. Se arrependa do teu erro em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E nessa noite, mais uma vez, eu vou profetizar como ministro nessa igreja. Eu vou profetizar na vida do jovem, da criança, do velho, do idoso, do ancião, que você não vai viver uma vida de derrota. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você é mais do que vitorioso em nome do Senhor. Levanta a tua mão e glorifica, glorifica, enalteça ao Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmão.